Som. Oi. Som. Senhoras e senhores, bom dia. A Escola de Contas do Tribunal de Contas de Roraima tem a satisfação em recebê-los nesta manhã ao curso Contas de Governo, Contas de Gestão e Relatório de Gestão. Solicitamos, por gentileza, que sejam mantidos em modo silencioso os telefones celulares para o bom andamento deste evento. Este curso tem como objetivo apresentar e discutir as normas referentes à organização e apresentação das contas de governo e contas de gestão, assim como algumas peças que compõem essas contas, em especial o relatório de gestão. Este evento é uma parceria do Tribunal de Contas do Estado de Roraima com a Universidade Virtual de Roraima, através do Acordo de Cooperação Técnica que visa a disponibilização das instalações físicas e tecnológicas da Univir para viabilizar a realização dos cursos aos jurisdicionados, direcionado aos servidores que atuam nas áreas contábil, patrimonial, de gestão de pessoas, controle interno e administração. Na oportunidade, informamos e agradecemos a presença do vice-reitor da Universidade Virtual de Roraima, professor doutor José Gomes da Silva, da senhora conselheira presidente da Escola de Contas do TCE, Silene Lago Salomão, e os auditores fiscais do TCE, que abordarão o tema deste curso, senhores Antônio Cândido Moraes e Laurindo Gabriel de Souza Neto. Ouviremos neste momento as palavras da senhora conselheira presidente da Escola de Contas do TCE, Silene Lago Salomão. Só um pouquinho maior, né? Acho que esse aqui é melhor, só um pouco mais alto. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu quero cumprimentar também o vice-reitor da Univir, o professor Gomes, cumprimentar o nosso controlador-geral do tribunal, Jonatas, cumprimentar os dois auditores, os fiscais que vão ministrar as palestras de hoje, cumprimentar também todo o pessoal da Escola de Contas, que estão aqui organizando todo esse evento, e cumprimentar também os técnicos das prefeituras do interior e das câmaras, né, que estão, neste momento, também acompanhando esse curso nas suas localidades. Quero, mais uma vez, fazer um agradecimento especial à Univir, né, através da sua reitora, a professora Júlia América, aqui representada pelo professor Gomes, né, que, através da Univir, é possível nós fazermos esse curso presencial aqui para Boa Vista e, ao mesmo tempo, beneficiar todos os nossos jurisdicionados do interior. A Escola de Contas, como todos os senhores sabem, é uma instituição que tem por objetivo maior aprimorar a gestão dos nossos jurisdicionados. O Tribunal de Contas, apesar de ser uma instituição que tem por objetivo constitucional a fiscalização, mas ele tem uma vertente pedagógica também, que é orientar os gestores para que realmente eles tenham uma melhoria da sua gestão, para que, com isso, os recursos públicos sejam bem aplicados e que a nossa sociedade seja beneficiada. Para este exercício, né, nós temos um cronograma de curso que já está disponível no site do tribunal, e também nós temos aqui com a diretora da escola. Então, se os senhores tiverem interesse de conhecer, nós já encaminhamos isso via circular ao jurisdicionado, mas nós dispomos também desses cursos, desse cronograma, para que os senhores só façam uma programação de participação desses cursos. Quero informar também que, na reunião passada, nós informamos que íamos elaborar a agenda do gestor. O que consiste essa agenda do gestor? São todos os compromissos que o gestor tem para com o Tribunal de Contas. E essa agenda ela será dinamizada pela Escola de Contas.
dentro da Escola de Contas, vai ter uma técnica, que é a Marcele, que vai dinamizar. Como ela vai dinamizar isso? Ela vai ligar para o jurisdicionado na semana que vai vencer aquele compromisso, orientando e lembrando de que realmente ele tem que encaminhar esse material para o tribunal, tipo o relatório de execução orçamentária, o relatório da gestão fiscal, os demonstrativos gerenciais do Fundef, a Fundeb, todos os prazos dos sistemas informatizados do projeto Inovatec, o sistema do SICAP, que consiste no encaminhamento dos atos de admissão, o CIRAC, que é de aposentadoria, o SAGRES licitação, que todos os jurisdicionados terão que encaminhar para o tribunal, o SAGRES contábil, que no mês subsequente tem que encaminhar o balancete para o tribunal. Então, todas essas informações, elas serão dinamizadas pela escola, porque nós queremos que a escola ela seja um instrumento facilitador da vida do gestor. E a gente sabe que são muitos os compromissos, principalmente nas prefeituras do interior, que estão assumindo agora, e realmente elas precisam se familiarizar com todos esses instrumentos. E, com isso, nós queremos diminuir o nível de inadimplência, porque é muito grande o nível de inadimplência, porque quem não cumpre as instruções normativas do tribunal são passíveis de multas. E nós não temos interesse de multar, nós temos interesse de que realmente seja cumprido os prazos e seja atendida todas as nossas necessidades. Então, com isso, nós acreditamos que vai melhorar sensivelmente nessas inadimplências, e nós queremos também lembrar que todas as vezes que a gente programa um curso desse, que a gente faz a custo zero para os gestores, é importante que vocês aproveitem bastante. A gente percebe que logo depois do coffee break, a maioria das pessoas vão embora. Então, realmente, a gente gostaria de pedir a atenção dos senhores, porque o Tribunal de Contas, ele despende recursos, não só financeiros, mas os recursos humanos também. O nosso quadro de auditores não é grande, está muito aquém da nossa necessidade, e a gente disponibiliza os nossos auditores, porque determinados assuntos, só mesmo as pessoas que lidam no dia a dia com o Tribunal de Contas têm condição de trazer esses ensinamentos aos senhores. Então, assim, é tempo que o tribunal perde. Então, a gente gostaria, assim, que ter a retribuição por parte dos participantes que aproveitasse o curso e ficasse nos horários até concluir as atividades. A gente viu no primeiro curso que a gente fez, o encontro de gestor, depois do coffee break, não ficou quase ninguém. Então, assim, é uma coisa ruim, né, isso acontecer, e a gente gostaria de dizer que a gente já conversou isso com os prefeitos também, com os presidentes de Câmara, para que realmente as pessoas que venham para cá sejam aquelas pessoas que tenham afinidade com a área. Porque nós sabemos que, principalmente a área contábil, é uma área muito específica. E nem todo mundo, às vezes, fica um assunto que a gente não tem condição de compreender. Então, por isso que quando a gente faz qualquer curso, a gente já coloca o perfil, quais são os técnicos que realmente se enquadram nesse perfil, para que realmente possam vir e possam contribuir. Porque não adianta o tribunal preparar. Eu quero dizer para os senhores que há um interesse muito grande do tribunal de fazer esses cursos para melhorar a gestão, para que realmente os recursos sejam aplicados e tenham resultados para a sociedade. Então, eu quero fazer esse lembrete aqui a todos os senhores, para que realmente a gente possa aproveitar bastante. E os técnicos aqui, eu quero dizer para vocês que eles são bastante capacitados nesses assuntos que vão trazer. Nós sentimos uma dificuldade muito grande dos gestores, que eles não sabem identificar o que é conta de governo e conta de gestão. E isso realmente é sensível, a gente vê isso todos os anos. Eles não sabem, apesar de que a lei orgânica do tribunal traz isso bem explicitado, mas existe uma dificuldade muito grande de compreender. Então, hoje é uma oportunidade para que vocês esclareçam todas essas dúvidas, né? Que as contas de gestão têm um rito próprio, as contas de governo também. Determinados documentos são das contas de governo, são das contas de gestão. Então, é bom que realmente a gente aproveite esse momento
para esclarecer todas essas dúvidas. Tem um outro instrumento novo também, que será objeto de estudo aqui nesse curso, que é o relatório de gestão. É um instrumento novo no tribunal. Está 2 anos só, foi a partir de 2014, né, Gabriel? A partir de 2014. Ano passado, a gente estendeu um pouco mais o prazo. Quero dizer para os senhores que esse ano o prazo é junto com as contas, 31 de março. Então, 31 de março, que é o período de apresentar as contas de gestão, o relatório já tem que vir preenchido. Então, não é tão complexo assim, é um relatório minucioso, mas ele precisa realmente ser compreendido. Então, eu quero agradecer toda a presença dos senhores aqui nesse momento. Quero dizer que o presidente da nossa casa, o conselheiro Manuel Dantas, não está presente porque está em férias, mas tem dado todo o apoio para a escola, para que realmente a gente possa desenvolver um bom trabalho. A escola está sempre de portas abertas para receber os senhores, para esclarecer dúvidas com relação... Nós já fizemos um grupo de WhatsApp, principalmente com os prefeitos e os presidentes de câmaras, para que realmente a gente possa ser mais democrática, para que eles tenham mais acesso às nossas informações. Se bem que eles querem que a gente resolva todos os problemas da escola, né? Mas a gente compreende que é porque é uma ansiedade do novo gestor, mas a gente direciona o que não é de competência da escola, nós direcionamos para os setores do tribunal para que eles possam dar essas informações. Então, eu quero, em meu nome pessoal, em nome de toda a equipe da escola, agradecer toda a presença dos senhores, em nome também do presidente da casa, o conselheiro Manuel Dantas, agradecer a presença e um bom curso para todos. Senhoras e senhores, teremos neste primeiro momento a apresentação do tema Contas de Governo, com o auditor fiscal do TCE, senhor Antônio Cândido Moraes. Após a sua apresentação, faremos uma pausa para o coffee break de 20 minutos. Senhor Antônio. As apresentações já foram feitas. Quero só agradecer a presença de todos e reforçar a questão da oportunidade que cada um está tendo, oportunidade de conhecer mais sobre esses instrumentos do Tribunal de Contas por meio das prestações de contas anuais. Aproveitando essa oportunidade, nós vamos estar também à disposição para receber perguntas, qualquer dúvida que vocês tenham, podem formular e entregar à coordenação da escola. E, no final, nós vamos fazer os esclarecimentos necessários, vamos deixar todos para o final, para que possamos, assim, dar continuidade, ter uma sequência melhor no treinamento e, assim, podermos também responder de forma mais eficiente, considerando que algumas perguntas podem se repetir e a gente terá, assim, a oportunidade de responder de uma vez só. É importante fazer isso. O mesmo também se estende às unidades que estão no interior e também terão a oportunidade de fazer os seus questionamentos e encaminhar aqui para a coordenação da Univir. Nós estaremos, então, respondendo esses questionamentos. O primeiro tema, como já foi anunciado, se refere à prestação de contas. Nós vamos trabalhar as prestações de contas anuais, tanto de governo como também de gestão. Mas a minha participação, ela vai ter como foco contas de governo. Prestação de contas é um tema, sem dúvida, de grande importância no âmbito dos tribunais.
Por meio desse instrumento, nós vamos ter a oportunidade de conhecer o que foi feito durante o exercício e também conhecer quem são os responsáveis e, se for o caso, também atribuir a responsabilidade àqueles que, de alguma forma, causaram danos ou prejuízo ao erário. Mas a prestação de contas não tem só esse objetivo, tem um maior, que é dar conhecimento à sociedade das ações governamentais. Esse é o principal objetivo. Nós estamos num regime democrático, onde o gestor tem a liberdade de praticar suas ações de governo, mas ele precisa também dizer à sociedade aquilo que ele fez e se ele fez de forma eficiente, se houve realmente ganho no seu serviço, já que o gestor está a serviço da sociedade também. É importante também destacar que, para os técnicos, aqueles que atuam diretamente com a prestação de contas, você vai ter oportunidade nesse treinamento, onde gostaríamos de estender nesse sentido, de você, pelo menos, tirar as dúvidas principais da composição da prestação de contas. A conselheira já adiantou que muitos não conseguem fazer essa distinção entre prestação de contas de governo e prestação de contas de gestão. Então, nós pretendemos sair daqui, pelo menos, com essa distinção bem clara do que seja prestação de contas de governo e prestação de contas de gestão. Nós já tivemos outras oportunidades, acredito que alguns já participaram também de eventos parecidos e ouviram sobre contas de gestão e contas de governo. Mas agora gostaríamos de aprofundar um pouco mais, estendendo esses aspectos da sua composição, como já falei anteriormente. Pode passar. Perdão. Muito bem. Prestação de contas, governo e gestão. Eu vou fazer uma breve distinção, pelo aspecto constitucional, do que seria a prestação de contas de gestão. Esse tema vai ser aprofundado pelo Gabriel. Ele vai trabalhar muito sobre esse tema a partir do segundo momento. Mas é importante essa distinção que prestação de contas de gestão, o Tribunal de Contas, ele julga essas contas. Ele julga os atos do gestor. Então, o julgamento é pelo Tribunal de Contas. Esse é o primeiro aspecto que deve ser abordado nesse sentido das prestações de contas. De quem? Dos administradores, demais responsáveis. Então, aqueles que ordenam despesa, eles são jurisdicionados do tribunal, fazem parte do rol de jurisdicionados do tribunal e devem prestar contas de gestão, e essas contas serão julgadas pelo tribunal. A base legal se encontra já inicialmente na própria Constituição, no artigo 71, o inciso 2 da Constituição Federal. Ele diz expressamente que o tribunal julga essas contas. Então, ele tem essa competência para julgar as contas de gestão. O mesmo dispositivo é reproduzido na nossa lei orgânica, no artigo 1º. Nós temos ali como competência do Tribunal de Contas também aquilo que está na Constituição de julgar as contas de gestão. Contas de governo. Por outro lado, a distinção. O tribunal não julga contas de governo. Essa é uma distinção. Embora seja basilar isso aí, mas ainda existe algumas dúvidas, principalmente entre aqueles que estão chegando agora, os técnicos das prefeituras, ainda têm dificuldade, alguns têm dificuldade. Esta semana mesmo eu recebi uma ligação de uma das prefeituras que tinha dificuldade de fazer essa distinção, e saber o que era contas de governo e contas de gestão. Nas contas de governo, o tribunal não julga essas contas. O julgador, o titular do julgamento, é o poder legislativo respectivo. Então, no caso das prefeituras, dos municípios, é a Câmara Municipal. No caso do Estado,
é a Assembleia Legislativa que julga essas contas. Então, o julgamento é do Poder Legislativo e não do Poder, no caso, não do Tribunal de Contas como órgão. A quem presta as contas de governo? Nós temos ali, começando pela Constituição, o presidente da República, o governador e o prefeito. Veja, as contas é do chefe do Poder Executivo, do titular do Poder Executivo. Então, as contas são do presidente da República, as contas do governador do Estado, as contas do prefeito municipal. Veja a distinção. A base legal, nós encontramos no artigo 71 também, mas sendo que o inciso 1, que diz que compete ao tribunal apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República, mediante parecer prévio. Então, o que o tribunal emite é um parecer prévio dessas contas que serão encaminhados ao Poder Legislativo, para que ele possa fazer o julgamento. Dito julgamento político, muitas vezes encarado nesse sentido, mas o titular desse julgamento é o Poder Legislativo. E este parecer deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Nós temos no Tribunal de Contas, na lei orgânica, tem prazo estabelecido para se fazer essa apreciação e apresentar o parecer prévio. Nós temos prazos distintos, tanto para as contas do governador, como também para as contas dos prefeitos. Então, vocês vão encontrar essa distinção na lei orgânica. Feita essa distinção, o nosso foco vai ser só contas de governo. Nós não vamos tratar aqui de contas de gestão. Então, daqui para frente, tudo que eu falar vai ser de contas de governo. E, no segundo momento, o Gabriel vai falar sobre contas de gestão. É importante fazer essa reflexão para que não haja, digamos assim, uma confusão naquilo que eu vou falar. Então, tudo que eu falar daqui para frente vai ser de contas de governo. Muito bem. O primeiro aspecto destacado aqui é o prazo para a apresentação das contas de governo. Lembre-se que eu falei que contas de governo são julgadas as contas de governo pelo Poder Legislativo, não pelo Tribunal de Contas. Então, o titular do controle externo, constitucionalmente, é o Poder Legislativo. Ele é o titular do controle externo. Nas contas de governo, nas contas de governo, o titular para o julgamento é o Poder Legislativo. Estou repisando isso várias vezes. É o Poder Legislativo o titular. E, nesse caso, as contas elas são encaminhadas pelo prefeito ou pelo governador ao Poder Legislativo. Por que é importante dizer isso? Porque quando você vai apresentar as contas do governo, você não encaminha diretamente para o Tribunal de Contas. Deve encaminhá-las para o Poder Legislativo. E ele tem esse prazo de 60 dias para ser encaminhada ao Poder Legislativo. Então, o próprio texto da Lei Orgânica do Tribunal, que é o parágrafo 2º do artigo 38A, que combina com o parágrafo 2º do artigo 38C, porque nós estamos combinando aí, porque trata tanto de contas de governo do governador, como também do prefeito. Essa combinação. O 38A trata das contas do governador e o 38C das contas do prefeito. E diz o próprio dispositivo que naquilo que couber
do artigo 38A aplica-se ao 38C, que são as contas dos prefeitos. Então, o prazo, 60 dias contado da abertura da sessão legislativa. Essas contas serão apresentadas pelo governador à Assembleia Legislativa e pelos prefeitos às respectivas câmaras municipais, que as remeterão em 5 dias após a abertura, após o seu recebimento. Alguns detalhes aqui que são importantes nós destacarmos. Vamos apresentar por esse slide aí. O prazo para a remessa das contas ao Poder Legislativo é de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, aí chamamos a atenção de um detalhe. É necessário que se observe quando foi a Assembleia, ou quando foi a apresentação, não, como foi a abertura da sessão legislativa? Quando foi? É uma pergunta que nós fazemos. Cada um tem que observar. No Poder Legislativo, quando foi a abertura? Pode ter sido no dia 15 de fevereiro. Hoje nós estamos 15 de fevereiro, não é isso? Mas pode ser também no dia 1º. Pode ter sido antes, depois. Então, você tem que observar no seu município quando foi a abertura da sessão legislativa, porque o prazo começa a contar da abertura da sessão legislativa. Nós temos alguns casos, inclusive, que a lei orgânica, eu até foi curioso esse caso, eu observei, que alguma lei orgânica diz assim, que conta-se a partir do dia 15, independente de convocação. Então, mesmo que não haja convocação, e nem haja essa sessão, a lei orgânica diz que o prazo a ser contado é do dia 15 de fevereiro, ou do primeiro dia útil subsequente, se fosse sábado, domingo ou feriado. Então, observe que esta lei orgânica do município está dizendo que o prazo é este. Então, vamos considerar esse prazo. Mas pode ser que hoje outra diga diferente, quando houver a sessão legislativa de abertura. Então, observe que o prazo deve ser contado dependendo de cada caso. Já aconteceu de nós recebermos prestação de contas em que o gestor não observou esse detalhe. Ele pensa, dia 15 de fevereiro ou dia 1º de fevereiro, então ele conta. Mas ele não observa o que está escrito na norma do seu município. E não observa efetivamente quando foi a abertura das sessões legislativas, se a norma exige dessa forma. O tribunal tem exigido que se mande uma cópia da ata que comprove quando foi a data de abertura da sessão legislativa. A partir desse prazo, então, na prestação de contas, vocês já encaminham uma cópia da ata que diz qual foi o dia da abertura da sessão legislativa. Nesse caso, o tribunal contará o prazo para ver se as contas foram encaminhadas tempestivamente com esse prazo indicado na ata, que foi exatamente o dia em que houve a abertura da sessão legislativa. Então, vejam que é importante observar esse primeiro aspecto, porque senão já começa a ter prejuízo no envio das contas. Então, esse prazo de 60 dias contado da abertura da sessão é para envio ao Poder Legislativo. Agora, existe um outro prazo, o prazo de envio ao tribunal. E quem tem essa responsabilidade já não é mais o prefeito, é o presidente da Câmara, é a mesa da Casa Legislativa. Ele tem essa responsabilidade de encaminhar. E o prazo dele é um prazo de até 5 dias após o recebimento. Então, se ele recebeu, são dias úteis. Nenhum dos dois prazos são dias úteis, são dias corridos. E o prazo é até 60 dias no primeiro e até 5 dias no segundo. Tem que atentar para esse aspecto, porque se o prazo se cair no sábado, imagina na sexta-feira.
entregue na sexta-feira. E esse prazo também, que outra contagem que nós temos observado na prática, que tem ocorrido, é que alguns presidentes de câmaras têm feito o seguinte: ele tem contado o prazo dele de 5 dias somado ao prazo de 60 dias do prefeito. Não é assim que se conta. Se ele faz isso, vamos analisar. Se a sessão legislativa foi aberta no dia 15 de janeiro, contados 60 dias, o prefeito resolve encaminhar as suas contas 5 dias antes, com 55 dias, ele encaminha as suas contas. Quando o presidente da Câmara receber essas contas, o prazo dele começa já a contar. Então, nesse caso, somados os dois prazos seriam 60 dias, e não 65. Se ele encaminhar, considerando 60 dias, ele reteve mais 5 e começa a contar o dele apenas após os 60 dias, ele estará encaminhando essas contas intempestivamente ao tribunal. Quem é de câmaras aqui para que a gente possa identificar? Temos alguém? Um? Somente um? Então, é importante observar esse detalhe. Isso que eu estou colocando aqui são situações práticas que acontecem. Nós encontramos essas situações inúmeras vezes, em que a contagem do prazo é feita de forma incorreta, equivocada, e muitas vezes o prefeito acha que está encaminhando ainda com prazo de sobra. E, na realidade, ele está encaminhando intempestivamente. Ok? Importante observar esse detalhe. O mesmo, falei lá em relação ao governador, mas a regra é a mesma para os prefeitos. O prazo é o mesmo, a forma de contagem também é a mesma. Então, é importante observar esses aspectos. Nós temos algumas situações do desdobramento dessas contas quando elas entram no tribunal. Vejam que a responsabilidade no envio, na apresentação das contas de governo, como também acontece nas contas de gestão, é que essas contas sejam entregues completas, contenham todos os itens exigidos em atos normativos próprios do tribunal. E eu faço aqui uma ressalva. Para as contas de governo, nós não temos uma instrução normativa específica. Ainda não temos. Nós temos para contas de gestão, que é a instrução normativa 05/2014, que o Gabriel vai tratar dela exaustivamente. Estou passando toda a responsabilidade para o Gabriel, viu? Mas ele vai tratar desse assunto mais adiante. Então, vejam, para contas de governo, nós não temos uma instrução normativa. Então, toda a base está na lei orgânica e no regimento interno. Então, temos que buscar a base. E temos ainda uma resolução no tribunal, que é a 04/2015, que trata sobre o recebimento, registro e autuação das prestações de contas, tanto de gestão como de governo. Então, lá nós temos essa base normativa. Então, basicamente, o que você tem de marco normativo para trabalhar em relação às contas de governo é a nossa lei orgânica, em primeiro lugar, a Constituição, a nossa lei orgânica, nós temos o regimento interno e esta instrução normativa que trata sobre o seu recebimento. Então, as três estão citadas nos slides. Então, é importante que vocês conheçam toda essa parte dessas normas. Então, como nós não temos uma instrução normativa, então vai se pautar apenas nessas normas que eu estou dizendo. Mas se as contas chegarem completas, de acordo com o que nós solicitamos, requisitamos, dependendo de cada situação, ela terá um desdobramento. Qual será o desdobramento? Contas completas vão ser analisadas pela nossa unidade técnica lá, que é a DIPRE. Ela vai passar por um checklist, vai identificar que tudo que é exigido consta nas suas contas,
e será registrado e autuado. Daí começa o processo de prestação de contas. Formalizado, e todos os atos a partir dali serão instruídos com base neste processo. Então, todas as unidades do Tribunal de Contas, todos os atos serão feitos por meio deste processo de prestação de contas, até que seja ultimado todos os procedimentos para a instrução do processo e a emissão do parecer prévio, que será encaminhado ao Poder Legislativo. Então, nesse sentido aí, você não receberá nenhuma comunicação do tribunal, e, em tese, pelos aspectos formais ainda, não foi analisado nada do conteúdo, não foi observado ainda se aquilo que você informou corresponde a uma boa gestão, será analisado na auditoria, que será feita pela unidade técnica também, mas pelos aspectos formais, você atendeu encaminhando todos os documentos e informações exigidos na nossa norma para fins de prestação de contas de governo. Vejam que eu estou até sendo um pouco repetitivo, mas é para que não haja dúvida quanto a isso. Como eu falei, no nosso regimento interno também, no artigo 227, parágrafo 1 do artigo 207, vai trazer uma outra situação. Essa situação é a seguinte: as contas foram recebidas pelo tribunal, elas foram entregues no nosso protocolo, elas vão passar por um checklist, e a nossa unidade, que nós chamamos no regimento de secretaria, nós chamamos lá na resolução de secretaria, então nós estamos falando dessa unidade, em alguns momentos alguns chamam de cartório, é a unidade DIPRE, que para nós, uma unidade técnica que vai fazer essa avaliação. Então, nesse momento, ela verifica que as informações e os documentos não atenderam plenamente o que está na norma. Alguma coisa está faltando. Não reúnem todas as informações em todos os documentos. Então, terá um desdobramento aí. De acordo com o parágrafo único, essas contas serão encaminhadas ao relator, que vai comunicar a quem? O Poder Legislativo. Para quê? Para que ele adote as providências necessárias, de acordo com a norma, para o exato cumprimento da legislação em vigor, dependendo do que esteja faltando. Mas a comunicação será dada ao Poder Legislativo, que é ele quem encaminha as contas ao tribunal, depois de recebida do Poder Executivo. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação, essa mesma situação, me desculpe, ela também está normatizada na resolução que eu falei para vocês, resolução 04/2015, que é uma reprodução, é o mesmo procedimento. Agora temos uma outra situação que é, digamos assim, aquela em que o Poder Executivo não encaminhou as contas, essas contas não chegaram, então, consequentemente, ao Poder Legislativo, e ele não pôde encaminhar ao Tribunal de Contas, nos prazos que eu já falei. Nesse caso, a omissão no dever de prestar contas de governo, como também acontece nas contas de gestão, vai resultar em uma tomada de contas especial. Só que com um detalhe. Considerando que as contas são prestadas diretamente ao Poder Legislativo e ele deve encaminhar ao Tribunal de Contas, quem tem a prerrogativa para tomar as contas, nesse sentido, é o Poder Legislativo. Então, quem vai tomar as contas é o Poder Legislativo. Se ele não fizer, o tribunal fará. Mas ele tem essa prerrogativa de fazer. Então, contas não prestadas resultam em tomadas de contas especial. Mas quem vai fazer é o Poder
Legislativo. A previsão que nós encontramos está no regimento interno, trouxe a regra do regimento, que nos diz: havendo omissão por parte do chefe do Poder Executivo em prestar as suas contas anuais de governo, a Secretaria, olha, a Secretaria é a DIPRE para nós, a Secretaria informará ao presidente do tribunal, que comunicará à mesa diretora do respectivo Poder Legislativo. As contas não chegaram no tribunal. As contas não foram recebidas pelo tribunal. O chefe do Poder Executivo não prestou as contas de governo. É comunicado ao poder, primeiro comunicado ao presidente do tribunal, que comunicará ao presidente da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa, para que ele tome as contas, para que as contas sejam tomadas. Então, ele terá que adotar essas providências. A mesma regra reproduzida na resolução, no inciso 3 da resolução, artigo 13, que diz: na hipótese do não recebimento das contas pelo tribunal, informar o conselheiro presidente, que, por sua vez, comunicará oficialmente a respectiva Casa Legislativa para fins de direito, inclusive efetuar a tomada de contas especial, conforme a legislação vigente. Até aí, há alguma dúvida? Se tiver, anote, para o final a gente possa responder. É importante vocês conhecerem esse passo para saber o que fazer no momento em que vocês receberem uma comunicação do tribunal, saberem qual é a providência que tem que ser tomada e as consequências do não envio da prestação de contas. Ainda sobre a tomada de contas, foi comunicado ao Poder Legislativo para que tomasse as contas. Ele foi o último caso, atendeu, essas contas foram entregues ao tribunal, foram encaminhadas ao tribunal, e ele vai ter um prazo também para isso, que é o prazo de 5 dias. Então, o tribunal recebeu agora, não mais na forma de prestação de contas, mas de tomada de contas, porque as contas foram tomadas. Então, será autuado um processo de tomada de contas. Veja a distinção, um processo de tomada de contas tem um desdobramento. O processo de prestação de contas tem outro desdobramento. E a tramitação também. Nesse caso, de acordo com a norma, terá uma tramitação em separado. Uma tramitação como tomada de contas especial. Parágrafo único do artigo 19 da resolução, ele diz: recebida a documentação pelo tribunal, após o cumprimento de providências a cargo do Poder Legislativo em razão da omissão da prestação de contas de governo, a Secretaria autuará as referidas contas em processo de tomada de contas especial, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 228, que nós já lemos, já verificamos anteriormente no slide. Então, veja, daí nós temos a situação em que as contas, ou melhor, a tomada de contas foi autuada. Nós já temos um processo em tribunal, não mais de prestação de contas, mas agora de tomada de contas especial. Vamos passar para um outro. Não, nesse caso, se ele mandou, as contas estão com o Poder Legislativo.
No caso do Executivo ter encaminhado para o Legislativo dentro dos 60 dias e o Legislativo não encaminhou para o Tribunal dentro dos 5 dias, nesse caso, qual é a situação? Nesse caso, as contas foram prestadas ao Poder Legislativo como deveria, dentro do prazo, e quem não encaminhou foi o Poder Legislativo. É isso, né? Como fica? Não, nesse caso, não é tomada de contas. A obrigação de encaminhar é do Poder Legislativo. Quem não adimpliu a sua obrigação foi o Poder Legislativo. Nenhuma sanção para o chefe do Poder Executivo, somente para o Poder Legislativo. Mas ele tem que comprovar que ele encaminhou. Porque o polo no interior precisa ouvir, aí nós sempre falamos. Okay. A questão é o seguinte, o Legislativo não a primeira situação que foi colocada, que o Legislativo não encaminhou, tudo bem. Mas, digamos que o Executivo não prestou as contas ao Poder Legislativo e o Legislativo não comunicou também ao Tribunal, silenciou. Qual é a penalidade, no caso, para o Poder Legislativo, que deixou de tomar as contas do Executivo Municipal? Vamos por etapa, né? Primeiro, o fato do Poder Legislativo não ter tomado as contas, que ele deveria, no caso, e seja que o tribunal... Ele tem a obrigação de emitir o parecer prévio. Isso ele não vai deixar, porque é uma obrigação constitucional e o dever de julgar as contas é do Poder Legislativo. Então, ele emitirá o parecer prévio, só que considerará, na sua auditoria, uma tomada de contas especial. Ele fará essa tomada. E o não envio, tem que ver as sanções do artigo 63, pelo não cumprimento dessas determinações. Só que, veja, o Poder Executivo, que é um fator, ele não é unidade jurisdicionária do Tribunal Executivo, mas o Poder Legislativo, sim. Então, ele tem essa responsabilidade de encaminhar, será sancionado. Mas aí tem que ver a previsão. Na 63, eu não sei se o Gabriel tem essa de memória, qual seria o dispositivo para esse aspecto. Vamos anotar essa questão de dispositivo para o final. Ok? Mas a responsabilidade... ela existe. E o tribunal não deixará de fazer auditoria com fins de emissão do parecer prévio. Ele fará, nesse caso, como tomada de contas especial, mesmo que o chefe do Poder Executivo não tenha tomado essas contas. Muito bem, vamos voltar um pouquinho aqui. Essa pergunta já está sendo... Vamos ao dispositivo do 63 da nossa lei orgânica, que ele trata sobre a questão das sanções. O 63, inciso 9, diz: não há encaminhamento por parte dos responsáveis no prazo legal das contas a serem prestadas anualmente, aplicação de multas. Sim, nesse caso, o opinamento será pela irregularidade. Porque a prestação de contas tem um desdobramento, mas a tomada de contas enseja a irregularidade das contas. Mesmo que não haja danos. Então, o desdobramento jurídico já é outro, um agravamento, pelo fato de não ter prestado as contas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O próximo ponto é sobre a formalização e composição da prestação de contas de governo. Estamos tratando aqui só sobre contas de governo. Eu já falei que nós não temos uma instrução normativa específica que trate sobre contas de governo. Então, a nossa base é a lei orgânica, o regimento e outras normas que obriguem o envio de informações ao Tribunal de Contas
ou que sejam pertinentes à própria prestação da informação, que é o caso dos demonstrativos contábeis. Então, o que nós temos? A nossa base lá no parágrafo 4º do artigo 38A. Quem baixou o slide, pelo menos dessa apresentação, quem já baixou, nós vamos pedir que você acesse novamente o site no final do curso, que nós vamos atualizar, porque nós tivemos algumas incorreções. Por exemplo, lá eu esqueci de colocar que era o 38A. Está só 38, mas já estou destacando aí, esse slide já está atualizado, e o que você vai estar disponibilizado no site posteriormente também vai estar atualizado. Então, baixe novamente, para que você não tenha um site com incorreções, porque o artigo 38 da nossa lei orgânica ele está revogado. Então, não existe esse artigo 38. Nós temos o 38A em seguida. Então, nós estamos tratando aqui do parágrafo 4º do artigo 38, onde ele dispõe do que vai integrar a prestação de contas de governo. Vejam que não são muitos itens. Na prestação de contas de gestão, nós temos uma infinidade de itens, mas nas contas de governo, não, são poucos. Então, nós temos os balanços orçamentários e seus anexos, são os balanços que estão lá na 4.320, o balanço financeiro, o balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demais demonstrações contábeis exigidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isto não consta na lei orgânica, mas é obrigação exigida pela Lei Complementar 101 e obrigação exigida também pela 4.320, considerando que, pela Lei Complementar 101, cabe hoje a STN, ela que define quais são as regras de contabilidade, juntamente com o Conselho, que devem ser observadas. E nós temos regras sobre as demonstrações contábeis. Então, as demonstrações contábeis vigentes hoje não são só aquelas que estão na 4.320, e todas elas devem ser encaminhadas ao Tribunal de Contas. Então, se você está encaminhando a prestação de contas apenas com aquelas que estão na 4.320, não está cumprindo todas as exigências para a prestação de contas de governo. Eu vou abrir um parênteses, dentro do cronograma de cursos, nós vamos ter um sobre contabilidade aplicada ao setor público. E lá nós vamos trabalhar esses aspectos mais da demonstração e também das regras de contabilidade. Vai ter um curso específico para isso. Mas agora, nesse momento, nesse evento, é importante você observar que, além das demonstrações que estão na 4.320, devem ser observadas também as demonstrações, como um todo, todas aquelas que estão previstas no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. São as demonstrações exigidas pelo Conselho Federal de Contabilidade na NBC 16.6, que trata sobre essas demonstrações. E nós vamos ver quais são. Um outro aspecto também que deve ser, eu até destaquei, que é um dos problemas que nós temos enfrentado, é que nas contas de governo, as demonstrações devem ser consolidadas. O que significa isso? Essa é uma dúvida comum, nós temos e recorrente. Nós temos recebido muitos telefonemas, até de escritórios de contabilidade, com essas dúvidas. Nas contas de governo, você entrega os demonstrativos consolidados. Não pode ser só o demonstrativo do Poder Executivo. Tem que estar consolidado dos outros poderes. Eu estou falando de contas do governo do Estado, de contas do chefe do Poder Executivo estadual, ele tem que caminhar o demonstrativo contábil consolidado com as contas dele, dos outros poderes e órgãos e das empresas também. Então, tem que ser do Estado, consolidado, não só do Poder Executivo. A mesma coisa acontece com os municípios, devem ser consolidadas essas demonstrações. Também, você não pode, como já aconteceu, estou trazendo algumas situações que ocorrem de fato,
de você pegar as contas que foram apresentadas nas contas de gestão, tirar uma cópia e juntar nas contas de governo. Nem fazer o inverso. Pegar as demonstrações que estão nas contas de governo, que são consolidadas, e juntá-las às contas de gestão como se fossem as demonstrações exigidas. Não são, elas são diferentes. Elas não são as mesmas demonstrações, porque uma apresenta apenas as contas daquela respectiva secretaria, são as contas daquele administrador, as contas de gestão, e a outra apresentam as demonstrações consolidadas de todo o município ou do Estado. Entendido essa parte? Isso é muito importante para que você tenha suas contas prestadas de forma correta e não haja problema na emissão do parecer prévio, que pode ensejar, inclusive, a rejeição das contas. Então, eu trouxe aí, com base no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ele define que as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, que são as DECASP, são compostas pelas demonstrações enumeradas pela 4320, que são aquelas que estão citadas lá na nossa lei, são compostas também pelas demonstrações exigidas pelas NBT 16.6 e pelas demonstrações exigidas pela Lei Complementar 101. Então, deve-se reunir todas essas demonstrações para que sejam encaminhadas ao tribunal, além de todos aqueles anexos da 4.320. Então, não pode faltar, nós temos aí a lista das demonstrações, quais são elas, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial, demonstrações das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, a DFC, e demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é a DMPL. Essas demonstrações estão, toda a orientação sobre a sua elaboração, sobre sua apresentação, elas estão exaustivamente, não digo exaustivamente, que seria, mas estão claramente explicitadas no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Inclusive, nós temos as IPCs, que são as Instruções de Procedimentos Contábeis, que orientam como elaborá-las. Essas demonstrações devem fazer parte da prestação de contas de governo. Então, observem esses aspectos aí, já para essa prestação de contas do ano de 2016, que serão prestadas agora em 2017. Então, nós vimos, o primeiro item lá são as demonstrações contábeis e os anexos da 4.320. Devem constar da prestação de contas de governo. O segundo é o relatório e parecer conclusivo do órgão central do Sistema de Controle Interno. Mas aqui também eu gostaria de fazer uma ressalva. Chamar a atenção desse aspecto. Este documento tem sido documento que a gente tem... E os auditores, na realidade, têm visto e olhado para esse documento, não encontrado muito sentido nele. Por quê? Porque eles não apresentam muita coisa, da forma como está sendo elaborado pelo chefe do Poder Executivo, ou melhor, pelo controle interno do Poder Executivo, e pelo tanto municipal como estadual. Não traz o conteúdo necessário. Por quê? Não se tem observado aquilo que diz a Constituição no artigo 74, e também não tem observado o que diz na nossa lei orgânica, do artigo 52 até o artigo 56, que tratam sobre a finalidade do sistema de controle interno, que tratam sobre as atribuições que são do controle interno. E essas atribuições, elas são reproduzidas no final por meio desse relatório e do parecer, que será uma avaliação de toda a gestão. E alguns têm apresentado relatórios e pareceres sem que tenha ocorrido essa avaliação. Então, é necessário que seja resultado do trabalho do controle interno durante o exercício.
Então, o que nós temos aí? O relatório e parecer conclusivo do órgão central do Sistema de Controle Interno são dois documentos, relatório e parecer. Para se fazer um relatório, é necessário ter exercido alguma atividade fiscalizatória durante o exercício. E para se ter um parecer, é porque ele tem elementos suficientes para dizer como está ou como foi a gestão do chefe do Poder Executivo. E ele vai manifestar a sua conclusão, dizendo se ela foi regular, se ela não foi regular, se ela foi com ressalva. Ele tem que fazer essa avaliação. E somente poderá fazer isso se exercer alguma atividade fiscalizatória de acompanhamento dessa gestão durante o exercício, para que, no final, possa apresentar esse relatório e o parecer, que farão parte da prestação de contas de governo. Na prática, nós temos recebido relatório e parecer sem esse conteúdo. Para reforçar esse aspecto, trouxe alguns detalhes aqui que estão na nossa lei complementar acerca do controle interno. O artigo 74 da Constituição, que é a base, que trata lá sobre o sistema de controle interno, e os artigos 52 a 56, no capítulo 3 da Lei Orgânica do Tribunal, que é a nossa Lei 06/94, que tem sido alterada, inclusive sofreu a última alteração agora em novembro de 2016. Com base no artigo 52, se vocês lerem o 74, vão encontrar também, o 74 da Constituição, a finalidade do sistema de controle interno, primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA. Aí, também fazer a avaliação da execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado e municípios. Então, para emitir aquele parecer e para fazer o relatório, é resultado de um trabalho, que é a finalidade do sistema de controle interno. Vejam a importância. Tem alguém que trabalha no controle interno do município ou do Estado? Nós temos um bom número, né? A responsabilidade é grande de quem trabalha com controle interno. E quando ele envia esse relatório e emite a sua opinião, parecer a sua opinião sobre as ações de governo, a sua opinião sobre aquela gestão governamental, do ponto de vista das contas de governo, baseado nas suas atribuições, que vêm desde a Constituição, no artigo 74, e se reproduz nas normas infraconstitucionais. Então, é importante você observar essa responsabilidade do sistema de controle interno. Ainda mais, no inciso 2 diz, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado. Nós já vimos, tem que fazer essa avaliação no cumprimento da execução dos programas de governo, tem que comprovar a legalidade e avaliar os resultados. Uma avaliação daquilo que foi previsto no PPA, daquilo que se dispõe na lei orçamentária, verificar se os programas, as ações, as metas foram cumpridas. Então, tudo isso faz parte do que você vai enviar nas contas de governo, e o controle interno tem que fazer essa avaliação. E, no final, ele tem que emitir seu parecer de tudo aquilo que é atribuição dele dentro desse sistema de controle interno. Ainda sobre a finalidade, ele deve exercer o controle das operações de crédito, avais, bem como os direitos e haveres da União. E apoiar
o controle externo no exercício de sua missão. Vou falar um pouco mais sobre isso no próximo slide. Nós temos enfrentado algumas situações no momento, e nosso Estado não foge a essa regra nacional. Nós estamos passando por uma crise, nós temos uma lei agora que restringe gastos, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que controla, que trabalha com o controle tanto do endividamento como dos gastos. Então é importante que o controle interno exerça um trabalho também nesse sentido, que é o que está na norma constitucional e infraconstitucional, que ele deve trabalhar para poder controlar não só as dívidas do Estado, como também os créditos que o Estado tem a receber. Quando tratarmos sobre contabilidade, nós vamos trabalhar um pouco sobre os aspectos do registro, porque se não se tem controle se não conhece, não se tem controle se não registra. É importante que haja o registro para que tenha o controle. E se saiba quanto é a dívida do Estado, qual é o grau de endividamento do Estado, ou no caso, eu digo, de forma de gênero, aplica tanto no município como no Estado-federação, como também se saiba quais são os créditos, quanto o Estado tem a receber. É um trabalho que o controle interno tem que fazer dentro desse ponto de vista de exercer o controle. Está dentro da sua competência, a finalidade do sistema. O controle interno como o órgão que apoia o controle externo no exercício da sua função, da sua missão institucional. Veja como o controle interno deve andar lado a lado com o controle externo. Ele está dentro da administração, é o primeiro controle. Ele exerce o primeiro controle. Está dentro da administração. Mas ele também tem o compromisso constitucional, a responsabilidade constitucional, e diga, de acordo com a Constituição, uma responsabilidade solidária de apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. E ele pode ser até sancionado por isso, caso ele não faça. A própria regra constitucional define, no artigo 74, essa responsabilização. Então, o artigo 53 diz que, no apoio do controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle interno deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades. Vejam, destacada primeiro, realizar auditorias nas contas do responsável sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer. O que ele faz aqui, de acordo com o artigo 52, será reproduzido naquilo que ele vai encaminhar para o tribunal, que é exigido pela prestação de contas. Lá o item exige que ele faça um relatório e o parecer. Durante o exercício de suas atividades, ele estará realizando auditorias, ele está realizando fiscalizações, e ele fará o relatório, certificado de auditoria e o parecer. Claro que, nesse momento, ele estará trabalhando sobre áreas específicas, mas, no final, você apresentará ao tribunal para a prestação de contas a gestão como um todo. E dará o seu parecer sobre aquilo que foi controlado pelo órgão, pelo sistema de controle interno durante o exercício. Ainda o artigo 54, sobre essa responsabilidade do controle interno, ele deverá, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. E, nesse caso, se houver dano, se houver alguma providência a ser tomada, ele deve fazer para corrigir a irregularidade apurada, deve fazer para ressarcir o eventual dano causado ao erário e evitar ocorrências semelhantes. Essa atuação tem que ser durante o exercício. E tudo isso já deve constar no seu relatório.
das ações, das fiscalizações que foram feitas, o parecer sobre a gestão. Eu falo gestão no sentido não de conta de gestão, tá? Sobre as ações governamentais do ponto de vista das contas de governo. Muito bem, então isso é o que a norma nos diz. Agora, eu gostaria de apresentar esse slide sugerindo algumas análises que são feitas pelo tribunal, para que vocês tenham uma ideia do que nós analisamos nas contas de governo. Só pelo elenco de documentos que são exigidos nas contas de gestão, que o Gabriel vai trazer isso na sua apresentação, vocês já vão ver que a análise é diferente. O foco da análise das contas de governo é outro. O primeiro aspecto que a gente destaca aí como foco, as contas de governo estão olhando para as políticas públicas. Quais são as ações governamentais? Quais são as ações realizadas pelo governo? E nós temos várias áreas que ele tem que atuar. Então, de uma forma global, elas são analisadas nas contas de governo. Nas contas de gestão, o foco é para a execução orçamentária financeira, o foco para a ordenação de despesa, para o gasto em si, para o pagamento, para o empenhamento. O foco é restrito à execução. Já nas contas de governo, o foco está para as ações, de um modo global, as políticas públicas governamentais. E dentro desses aspectos, são observados se há conformidade, né, da LOA, ou melhor, da LDO, e da LOA com o PPA. Como eu falei, se você previu uma ação governamental de construir 10 escolas em 4 anos, e distribuiu isso por os 4 exercícios, construir, vamos, por exemplo, aí 3 no primeiro, 3 no segundo, 2 no terceiro e 2 no quarto, você vai ter que ter dotação específica na LOA para que você possa construir essas escolas. E é necessário que haja uma avaliação e que haja compatibilidade entre aquilo que está no PPA com o que está na LOA. Aí eu vou abrir mais um parênteses que também nós vamos ter um treinamento, dentro do cronograma de treinamento da escola, vamos ter um treinamento para essa... eu não recordo bem qual é o tema, mas vai tratar sobre PPA, LOA e LDO. Então, vocês vão ter uma visão desses instrumentos e do conteúdo deles e a necessidade de haver compatibilização entre esses instrumentos. E dentro das contas de governo, uma análise que é feita é essa, se há compatibilidade. Se foram previstas no PPA ações governamentais, elas têm que estar reproduzidas na lei orçamentária para o respectivo exercício. E tem que haver uma verificação daquilo que foi previsto com aquilo que foi executado. Essa avaliação desses programas de governo também é uma responsabilidade do órgão de controle interno fazer essa avaliação em primeiro lugar, como está na própria Constituição. Verificado, então, o cumprimento dos programas previstos e atingimento das metas. Muitas dessas análises nós estamos prejudicando. Elas são prejudicadas. Por quê? As informações não estão chegando. A maioria dos municípios não fazem esse acompanhamento. Não avaliam os seus programas. Muitas vezes não há nem compatibilidade com o que está no PPA com aquilo que está na LOA. Muitas vezes são instrumentos estanques. Eles não têm relação, deveriam. A própria lei de responsabilidade exige que haja essa compatibilidade. Não pode ser desassociado. E essa é uma análise que pode ser feita dentro das contas de governo. A contabilidade também tem sido analisada dentro das contas de governo, hoje, pelo Tribunal de Contas de Roraima. E, juntamente com ela, as demonstrações contábeis. Então, o foco da contabilidade, no ponto de vista consolidado, porque ela também é analisada nas contas de gestão, a contabilidade é verificada, são verificados os demonstrativos contábeis lá também, por isso são exigidos pela Instrução Normativa 05/2014.
Também o endividamento do Estado ou do município é verificado nas contas de governo. Porque nós temos regras, tanto na Constituição, como também na Lei Complementar 101, a LRF, que devem ser analisados a questão do endividamento. E veja que esse é um ponto crucial, o endividamento dos municípios, olhado pelo prisma das contas de governo. Além disso, os gastos com educação, os limites que devem ser cumpridos, o mínimo de 25%, deve ser cumprido pelo município e pelo Estado. Gastos com saúde, 15% para o município, 12% para o Estado. Então, deve ser observado também, porque esses aspectos são analisados nas contas também de governo. Lá nas contas de gestão, faz análise da educação? Faz. Dentro do ponto de vista da execução orçamentária, financeira, é observado. Também os gastos com a educação. Mas não dentro do ponto de vista do cumprimento dos limites estabelecidos, que são olhados dentro das contas de governo. Lá também são observados aspectos do Fundeb, porque o Fundeb faz parte do percentual de MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Mas é analisado o Fundeb nas contas de gestão, tanto que vocês têm que encaminhar as contas do Fundeb nas contas de gestão. Nas contas de governo, o Fundeb está dentro desse valor que é computado para o limite de educação. Então, esse valor global é analisado dentro das contas de governo. A mesma coisa acontece com a saúde. Também é analisado nas contas de governo, no aspecto do cumprimento do limite e das regras constitucionais e legais para a observância da aplicação desse recurso, das ações e serviços públicos de saúde que são observados dentro das contas de governo. Gasto com pessoal, limite. Sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fixa um limite. Nós temos também outros limites estabelecidos para gasto com pessoal. O Poder Legislativo, por exemplo, estão na Constituição. Nós temos artigos dedicados a esses limites que também são observados do ponto de vista das contas de governo. A responsabilidade e transparência na gestão fiscal. Outro aspecto observado. O portal de transparência do município, do Estado, também é analisado dentro do ponto de vista das contas de governo, porque é um cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O tribunal tem analisado as contas de governo sob o prisma desses aspectos que nós vimos lá no parágrafo 4º do artigo 38, também analisado sobre o aspecto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, envolve todos esses limites. E a observância de normas constitucionais e infraconstitucionais na execução do orçamento. Vejam, é um elenco grande, mas para poder analisar todas as informações devem chegar. E muitas são subsidiadas pelo relatório do controle interno. Muitas informações, porque ele auxilia o controle externo no exercício da sua missão institucional. Então, se aquele relatório do controle interno ele não traduz em ações que foram realizadas naquela gestão, nós temos poucos elementos para analisar dentro desse ponto de vista. E se as demonstrações contábeis não refletem tudo aquilo que aconteceu na administração, também nós temos poucos elementos. Porque vejam que nós temos poucos itens são exigidos nas contas de governo. Não exigimos muitas coisas. Além disso, o Tribunal de Contas, com base no nosso regimento, diz que nós podemos realizar, e devemos, nesse caso, realizar levantamentos durante o exercício para fim de subsidiar as contas de governo. Então, em determinadas áreas, nós fiscalizamos durante o exercício e todos esses elementos são traduzidos nos relatórios de levantamento que vão subsidiar as contas de governo no final, na sua análise pelo controle externo e a emissão do parecer prévio para fins de julgamento pelo Poder Legislativo.
Então, em linhas gerais, eu trouxe, a colega Soraya já havia citado esses aspectos como características das contas de governo, e são contas globais que demonstram o retrato da situação das finanças do município, aí entenda também Estado, o cumprimento do orçamento dos planos e programas governamentais, e demonstram também os níveis de endividamento, os gastos com saúde, com educação e com pessoal. E tem também como foco a conduta do chefe do Poder Executivo, no exercício das funções políticas, de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas. Um foco completamente distinto das contas de gestão. As contas de governo são julgadas pelo Poder Legislativo com um prisma político, porque ele olha para as políticas públicas, não o político partidário, político no sentido das políticas públicas, as ações governamentais com esse foco. Também será examinado se o gestor cumpriu os ditames da Lei Complementar 101, referente à transparência na gestão fiscal. A Casa Legislativa, o Poder Legislativo, ele é o juiz natural para julgar as contas de governo, distintamente das contas de gestão. O julgamento é feito pelo Tribunal de Contas, quando as contas de governo são julgadas pelo Poder Legislativo respectivo. Então, o Poder Legislativo do seu município é que julga as contas de governo. É ele que vai dizer se elas foram regulares, irregulares, regulares com ressalva. Há o parecer do Tribunal de Contas, emitido pelo Tribunal de Contas, o parecer prévio. Esse parecer, muitas vezes, prevalece, mas poderá não prevalecer, desde que, como diz a própria norma da Constituição, no julgamento efetivado pela Câmara Municipal, a manifestação do TCE só deixará de prevalecer por decisão de 2/3, ou maioria qualificada dos membros da Câmara Municipal. Com relação às contas do Estado, não há esse quórum, não há essa exigência. Nas contas do município, sim, 2/3. A maioria já pode derrubar em relação às contas de governo do Estado. Mas, em relação às contas de governo, face do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas para o município, só poderá prevalecer, ou melhor, só poderá deixar de prevalecer a análise feita pelo Tribunal de Contas se 2/3 dos membros do Poder Legislativo entenderem que é diferente daquilo que o tribunal está colocando no seu parecer. Então, é importante observar isso, a força desse parecer do tribunal, mas também competência do Poder Legislativo fazer o julgamento. O tribunal não julga as contas do chefe do Poder Executivo. Então, da minha parte, eu só tenho a agradecer a todos. E não sei se tem alguma questão também aqui nas unidades do interior. Tem alguma dúvida adicional que queiram? Sim. Sim. Ok. Senhoras e senhores, é importante que cada participante utilize o microfone, tá bom? Para que os demais participantes dos demais polos possam ouvi-lo e entendê-lo. Tá bom? Então, por isso que, se você for fazer pergunta, levante a mão que eu vou aí levar para você, tá bom? Muito obrigado. Oi. Oi. Bom dia. No caso passado o prazo... Eu vou pedir só que identifique qual município ou qual unidade que jurisdicional. Câmara Municipal. De Boa Vista. Boa Vista. No caso passado o prazo dos 60 dias do Executivo e os 5 dias do Legislativo. Você disse que o Tribunal de Contas vai entrar com... Ele informa ao Legislativo que não foi feita a prestação de contas.
essa informação, o Legislativo tem algum outro prazo para entregar as contas ou não? O TCE já entra com a tomada de contas? Quando o Poder Legislativo não encaminhou as contas porque não recebeu. Então, ele é comunicado para que ele adote essas medidas, inclusive a tomada de contas. Então, ele vai tomar as contas, ele não tem esse prazo. Mas, quando ele receber, ele tem 5 dias para encaminhar. Quando ele receber. Então, o prazo é o prazo dele recebendo 5 dias para encaminhar, mesmo na tomada de contas. Quando o tribunal ele não prestou contas, aí o tribunal informa o legislativo, ele tem que tomar as contas de imediato e encaminhar ao tribunal. O tribunal até 5 dias após o seu recebimento. O prazo volta para ele de 5 dias. Sim, tem mais um aspecto aqui que eu deixei de informar, que quando você tem 60 dias, veja bem, 60 dias para o Poder Executivo encaminhar as contas ao Legislativo, que tem 5 dias para encaminhar ao tribunal. Só que ele tem que deixar à disposição, o Poder Legislativo deixa à disposição da sociedade pelo prazo de 60 dias. Né? Então, ele deixa à disposição. Então, qualquer munícipe ou qualquer cidadão do Estado, ele pode tomar conhecimento das contas. Dependendo do meio em que ele coloque à disposição, vai deixar uma cópia para que qualquer cidadão possa ter ciência daquilo que ele informou ao Tribunal de Contas na sua prestação. Então, ele tem que deixar à disposição. Ok. Simone Nunes, controle interno do IACT, Roraima. Sim, deixa eu só identificar lá. Okay. O senhor falou sobre a questão do relatório e parecer do controle interno, né, que muitos vão faltando alguma coisa, estão incompletos por algum motivo. Eu queria saber se existe um modelo padrão, um manual de orientações que a gente possa saber o que realmente deve conter nesse relatório e nesse parecer para que a gente siga à risca o que é solicitado. Não existe um manual, não existe um padrão, o tribunal não disciplinou isso, e eu também não me recordo de tribunal que tenha feito esse tipo tenha disciplinado essa matéria. Mas existem vários modelos que podem ser pesquisados, que, analisados, se contemplam todos os itens necessários. Mas o tribunal não tem um padrão, mas quando nós fazemos uma observação, é porque geralmente não tem conteúdo. Alguns já vão direto para o parecer sem tecer informações no relatório. E, às vezes, não tem conteúdo do relatório porque não realizou atividades. Então, primeiro tem que realizar a atividade e retratar aquilo que ele fez para fins de contas de governo. E emitir o parecer sobre aquilo que ele viu. Por isso, não tem um padrão. Cândido, Sim. Soraya aqui atrás. TCE. Diga, Soraya. Só para complementar essa questão que ela colocou do controle interno, eu penso o seguinte, como técnica, né, que, no caso, o controle interno ele é formado pelos sistemas de controle interno, é a lei IACT, certo? Então, assim, existe uma controladoria geral no Estado. Essa controladoria pode, com base na legislação do TCE, estabelecer padrões, né, desde que aí seria seguido pelos os demais órgãos de controle interno do Estado, no caso, ou das prefeituras que tiverem essa questão. Só isso mais para... Ok, só lembrando aqui, é interessante o que a Soraya falou, né? De fato, o controle interno ele tem essa prerrogativa dentro da sua unidade. O sistema de controle interno, se você exerce dentro do Poder Executivo, controle interno, aí vai depender do modelo que você tenha, se é um modelo centralizado, se é um modelo descentralizado, cada ente tem essa prerrogativa aí dentro do seu poder. Poder Executivo, por exemplo, do Estado, ele de forma centralizada. Do município, também, né? Do município de Boa Vista. Do interior, vai depender de cada caso. Muitos deles não têm nenhum órgão de controle interno. Mas você pode normatizar. E deve normatizar. O controle interno deve normatizar e dizer, olha, o parecer
no âmbito, saindo do controle interno, tem que ser nesse sentido. O relatório deve conter no mínimo isso, porque tem que haver atividades fiscalizatórias durante o exercício. Então, observando essa questão de ser centralizado ou não, porque no caso, sendo centralizado, no caso da CGE, deve ser emitido pela CGE, esse parecer. No caso do município de Boa Vista, deve ser emitido pela CGM. E a mesma regra vale para os municípios, dependendo da forma que você estruture o seu controle interno. Só. Acho que está do mesmo jeito. Dá um sonzinho para ele. Vê se está ligado. Está ligado? Só um minutinho enquanto eu restauro ali a bateria. Oi, oi. Oi, oi. Agora veio com força total o microfone. Elza da DIPLE. Se o jurisdicionado não apresenta o parecer do controle interno condizente com as normas que você apresentou aí, Cândido, mas tem lá um documento na prestação de contas dizendo que é o parecer do controle interno. Cabe a nós da DIPLE dizer que ele não apresentou, ou seja, condenar esse parecer ou não? Olha, a norma, nós não temos um padrão, já falamos sobre isso, né? Aí vai ter que analisar cada caso, porque pode ser que diga que é um parecer e não tenha conteúdo nenhum, que seja perceptível. Pode ser que seja perceptível que você já identifique que não é um parecer. Então, cada caso tem que ser analisado. É possível que ele seja rejeitado ou não. Então, tem que analisar no caso concreto isso aí. Não dá para dar uma resposta. Essa análise é feita pela DIPLE, tá? Que a orientação é interna nesse sentido. Tá? Pode ser que haja necessidade de rejeitar dependendo do conteúdo dele. Pode ser que seja perceptível. Você tem lá escrito parecer, mas trate de outro assunto. Outros casos não. Outros casos você pode até não conseguir identificar. Ele realmente deu uma forma de parecer e lá no conteúdo pareça, até redundância nesse sentido, mas não é. Isso cada caso tem que ser analisado. Não dá para analisar isso num caso sem ser o caso concreto. Não. Deixa eu passar o microfone. Eles não estão te ouvindo. O documento está lá identificado como o parecer do controle, certo? Nós da DIPLE, por exemplo, eu que não tenho formação contábil, eu não sei identificar um documento dizendo que aquilo ali, o conteúdo, eu não sei analisar o conteúdo do documento, mas o documento está lá. Eu, na DIPLE,
vou dizer que ele apresentou o documento e atendeu ou não. Porque eu estou vendo o documento lá. Agora, a minha capacidade de analisar aquele conteúdo... Sua pergunta é a mesma dela. Porque aí eu vou... Prisma, né? É a mesma, só mesma, que a gente quer saber se a gente diz que o documento existe ou não. Olha, nesse Entendeu? caso, como Porque eu falei, o documento está lá, ok. mas o conteúdo... Ok, nesse caso, novamente eu vou dizer, nós temos que analisar no caso concreto. Cada situação vai permitir ou não que você tenha ou não esse digamos assim, esse olho para analisar e detectar e dizer é ou não é. Então, o caso concreto vai dizer isso aí. Aí a gente prefere analisar essa na situação mais concreta, dentro das orientações que são dadas internamente no tribunal, daquilo que é ou não é um parecer. Porque não existe um padrão, mas identifica ali como certificado, né? Ou como relatório. Mas o conteúdo pode demonstrar que não é. Então, essa análise tem que ser feita em cada caso. Não dá para ter uma regra para essa situação. Tem mais alguém? Ok. Então, vou estender, enquanto os que estão presentes estão ainda formulando suas perguntas, eu quero estender também aos polos no interior. Se alguém tiver alguma pergunta, pode encaminhar aqui para a nossa coordenação da Univi, que elas serão recebidas e repassadas para que a gente possa responder e vocês também possam participar, assim como os que estão aqui presentes. O coffee break já chegou, tá? Então, o silêncio significa que teremos uma boa prestação de contas de governo. Ou silêncio significa que não teremos uma boa prestação de contas de governo. Gostei da primeira parte, que teremos. Então, acredito que não temos nenhuma pergunta vinda das unidades do interior. Então, eu só quero agradecer a paciência de vocês e reservar esse tempo para nos ouvir e nos colocar também à disposição. Nós temos, já coloquei aqui no final, já passou, né? Mas eu estou nas contas de governo agora, trabalhando juntamente com a nossa equipe, aí está presente aqui a Soraya. Gostaria que o pessoal levantasse aí só para a gente poder... Soraya... Priscila, Chiquinho pode levantar também, que está lá conosco. Tem o Edmilson, que está trabalhando lá conosco, lá trabalhando na parte do Sagres Contábil. Então, observe, esses são os colegas que estão nos prestigiando hoje. E esses e os outros também fazem parte da nossa equipe para analisar as contas de governo. E a gente espera que 2016, as contas de 2016... sejam bem melhores que as contas de 2015 e a gente possa analisar e dar um bom retorno para a sociedade, para que o Poder Legislativo possa julgar essas contas, ter elementos suficientes para o julgamento dessas contas, que é a responsabilidade dele. Refrisando, o Tribunal de Contas não julga contas de governo, julga apenas contas de gestão. Então, muito obrigado. Nós vamos ter agora o coffee break. Não esqueçam do recado da conselheira. Retornem todos. Senhoras e senhores, antes de nós irmos para o coffee break, uma informação aos demais polos. É importante que cada participante envie um nome completo e o nome da instituição que está representando a título de certificado, tá? Do recebimento da certificação desse evento. Então, vamos para o coffee break e retornaremos em 20 minutos.
oi, ei. Baixa aí um pouquinho, por favor. Deixa os dois no mesmo volume. Esse aqui está mais baixo. Deixa no mesmo... Pode deixar baixo mesmo, só para eu regular aqui por causa da microfonia. Oi, ei, oi. Só um pouquinho mais alto. Baixou demais. Oi, ei, ei. Mais. É um, é outro. É o branco ou de lá. Oi, som, ei, ei. Oi, som, ei. Deixa no mesmo volume. Esse aqui está baixo? Oi, ei. Tá igual? Tá igual? Tá bom, beleza. Ok, ei. Oi, som, ei. Oi, som, ei. Som, oi. Oi, som, ei. Oi, som, ei. Oi, som. Fica mais baixo. Oi, som, ei. Certo. Oi, ei. Som. Oi. Oi, som. E tem um grave legal esse microfone, só que não ajuda muito. Oi, som, ei. Oi, som, ei. Oi. Esse aqui é mais... Olha, chegou mais gente lá. Tá transmitindo, tá? São João, passa o nome do pessoal que está chegando aí pelo chat, ok? O nome e o órgão que está representando, ok? Tá ligado? Ok. Parou a gravação?